Professora, a primeira coisa que eu preciso que a senhora diga é o nome completo e que a senhora autoriza a gente utilizar as suas imagens no documentário. Ok, Selene Tonella autoriza o uso da imagem no documentário. Deixa eu soltar o passar. Professora, qual que era a composição política de Maringá no final dos anos 1970? Quem eram os personagens? Como é que estava essa organização na nossa cidade? Pois é, quando eu cheguei em Maringá, na década de 80, eu fui fazer as pesquisas para minha dissertação de mestrado. Então é este olhar de pesquisadora que eu tenho em relação a essa composição. E eu via uma pluralidade de nomes na política local, como o João Paulino, Antônio Fassi, Aníbal Bianchini, que era uma grande referência aí, Aníbal Bianchini, e eram de composições diversas e não uma única composição política. Então foi essa pluralidade de personagens que me chamou a atenção. A senhora falou um pouquinho aqui quando a gente estava conversando que Maringá ela não tem essa composição coronelista, né? E nem familiar. Ela tem uma diversificação de lideranças. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Como eu cheguei, eu vim do estado de São Paulo, trazendo a bagagem esse conhecimento das cidades do interior paulista, mais antigas que Maringá, e também da literatura, já que eu sou da ciência política da Unicamp, eu me formei, graduação e mestrado, então essa leitura do controle familístico, do fenômeno coronelista, marcava muito, não só essas referências do Nordeste, mas também a política, de maneira geral, do interior do país. Então, quando eu cheguei a Maringá, olhar para a política em Maringá, eu falei, é diferente. Você tem uma composição diversificada, que eu chamava de poliárquica, eu chamei na minha dissertação de mestrado de poliárquica, por ter múltiplos polos, mas com uma característica mais ou menos parecida de pessoas, de políticos saídos não daquela estrutura agrária de grandes propriedades que marca, né, a política brasileira, mas assim, eram comerciantes, profissionais liberais, advogados, médicos, então tinha essa diversidade, mas essa muito atuação vinculada às características da colonização de Maringá. Os nomes, as famílias que foram atraídas para Maringá, então isso repercutiu na política. Ótimo. A senhora começa a fazer a pesquisa em Maringá no final da década de 19... O seu recorte é o final da década de 1970 até 88. Evidentemente, nesse período, uma das figuras mais representativas é o prefeito João Paulino, que já estava no seu segundo mandato, uma liderança nata que tem uma construção política desde Mandaguari, onde foi vereador, promotor público, um apaixonado pelo esporte, faz uma gestão muito significativa de 61 a 64 e depois se reelege, perde uma eleição no meio do caminho e se reelege em 76. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a perspectiva social do João Paulino. Como é que a senhora analisou a figura do João Paulino ali na década de 1970 e início dos anos 80? Eu não analisei a gestão do João Paulino e também nem a figura, porque eu procurei abordar aquela capacidade dele fazer sucessor e também dar respostas ao contexto político nacional, que esse contexto político nacional marcou muito a eleição de 1982. Então nós estávamos às portas do pluripartidarismo, isso tinha que ocorrer, né, localmente, mas aí o que a gente vê? A capacidade, então, do partido do prefeito, o PDS, de fazer a tais das sublegendas. Nós tivemos 3 sublegendas com nomes importantes, a Bianchini, o Antônio Fassi, se eu não me engano, e o Ademar Schiavone. Foram os 3 das sublegendas.
Então, você tem um PDS absolutamente forte, que ele consegue, né, fazer aí o sucessor, como eu disse, esse contexto eleitoral que juntaram as eleições majoritárias, as eleições para governador, para deputado federal, deputado estadual e as eleições locais. Então ele, me parece, ele conseguiu dar respostas adequadas e a gente vê a instalação de um pluripartidarismo muito tímido, né, em Maringá. Você não tem... Como é que eram os movimentos sociais de Maringá no início da década de 1980? A senhora chegou a mapear estes movimentos sociais? Ô Robson, se quiser fazer a foto, tá? Esses movimentos sociais, a senhora chegou a mapeá-los e quais os impactos deles para a política? Então, aí novamente esse meu olhar de pessoa que vem de fora, eu lidei, inclusive eu fiz minha iniciação científica na Unicamp trabalhando com o movimento de favelas. Então nós tínhamos um movimento unificado de favelas em Campinas, uma quantidade significativa de favelas. Então eu chego aqui, o que é o movimento social? Você tem basicamente as associações de moradores, que foi a base, inclusive da administração do Said. Ele administrou, contando com 36, o número me vem até hoje, né, 36 associações de moradores, e então ele se baseou muito nesse movimento social, e aquela fala, Maringá não tem favelas, Maringá, a pobreza está no seu entorno, então você vai criando uma leitura da cidade muito diferente daquilo que eu conhecia, né? Você não tinha os movimentos sociais. Isso também é uma fragilidade, claro, você não tem o contraponto para essas elites econômicas, mas enfim, os movimentos sociais estavam muito vinculados, então às associações de moradores e também a sindicatos, e eu acho que a UEM tem uma presença importante. Você tem sindicatos, você tem associação de docentes que então vai compondo, vai diversificando esse contexto de participação social. A senhora destacou um ponto que é muito importante na análise crítica da construção da história e da memória de Maringá, que Maringá não tem favelas, né? Na verdade, nós tivemos favelas, tivemos várias ocupações irregulares pela cidade desde a década de 1950. Quem vai, eu uso esse termo mesmo, exterminar, porque é uma higienização social que se é feita. As favelas começam com o João Paulino, a gestão da década de 60, depois 70, e o Said ele consegue incorporar o que o João Paulino não tinha feito, que eram projetos sociais, para onde que essas famílias vão. Então Santa Felicidade nasce naquela conjuntura, entre outras... Que é o Profilurb, né? Profilurb. Exatamente. Primeiro, assim. Eu gostaria que a senhora falasse sobre isso. Como é que o Said, tendo esse vínculo próximo com as associações de bairros, ele foi trabalhar projetos sociais para amparar essas famílias que estavam perdidas em função da higienização social promovida pelo João Paulo? Como eu não pesquisei diretamente, então a grande referência é a tese da Ângela Caniato a respeito dessa transferência de famílias. E o que acontece? Você acaba... Você tem um movimento que, de meu ponto de vista, é bastante autoritário, que você dá assistência, mas vai manipulando o local que essas famílias vão se assentando, vamos dizer assim, cortando laços de vizinhança, laços de sociabilidade, né? Então você tem aí um projeto que é um projeto autoritário. Em 1981, com o insucesso do PDS, sucessor da Arena na retomada do pluripartidarismo, o Planalto criou uma estratégia para dificultar o trabalho dos opositores. Nasceu ali o chamado voto camarão, Isso. voto colarinho ou voto rodapé.
Eu gostaria que a senhora comentasse como é que funcionava essa criatividade do eleitor e quais os seus reflexos para fazer frente aos apoiadores do governo federal. Eu trabalho esse tema na minha dissertação, usando inclusive outros autores, que a aposta do governo era que a população não soubesse votar, porque o voto era vinculado. Os mais jovens têm uma imensa dificuldade para entender isso, como que uma pessoa vai votar no mesmo partido de governador a vereador. Então essa era a lógica, o voto é vinculado, você não pode votar no governador de um partido e no prefeito de outro, essa é a lógica perversa. Então, a criatividade do eleitor foi, como eu não concordo com o candidato a governador, então não voto nele, eu voto só para, isso foi muito forte, eu voto para prefeito e voto para deputado, para vereador, que são aquelas pessoas mais próximas a mim, no máximo um deputado estadual, né? Então seria o voto camarão, que vota só no governador, só a cabeça, ou então o outro qual é mesmo, que o voto colarinho, né? Que tira a cabeça e vota nos outros, e isso não anularia o voto. Então os dados demonstram que na verdade o número de votos nulos não foi expressivo como o governo, então a ditadura militar e seus sucessores, assim, na linha que seria tentar fazer com que o PDS ganhasse na maioria dos estados, que aliás as projeções indicavam apenas 4 estados que o PDS poderia ser vitorioso, então não deu certo a estratégia do voto vinculado. A senhora já falou um pouquinho, mas eu queria retomar ali das eleições de novembro de 1982 aqui em Maringá. E eu queria que a senhora fizesse uma análise dos candidatos, aí eu vou ler eles aqui, os candidatos. Sim, por favor. Seus vices, que representam, uma análise dos candidatos e os seus vices, que representaram algumas etnias específicas ali, grupos sociais. O PDS apresentou 3 candidatos, o Antônio Fassi, que teve José Irã Salé como vice, Aníbal Bianchini da Rocha, que teve como seu vice o Silvio Ivata, além de Ademar Schiavone, que contou com Amorim Moleirinho como vice. O PMDB, que se fundiu com o PP, lançou 2 nomes, Saíde Felício Ferreira, que teve como vice Noboru Yamamoto, e Horácio Racanello, que contou com José Busato como vice. Egídio Asman saiu pelo PTB, junto de seu vice Sérgio Soares, e o médico Nelson Aiex, que concorreu pelo PT, tendo a primeira candidata a vice-prefeita na história de Maringá, a advogada Isaura Gonçalves. Gostaria que a senhora fizesse essa análise. Chama a atenção a presença de 2 vices aí representando a comunidade nipônica. Então isso também é uma característica muito própria de Maringá, essa colônia japonesa bastante expressiva e presente não só em números, mas compondo o perfil econômico da cidade, com muitos empreendimentos locais, então nada mais coerente, digamos assim, estarem presentes também na política, e não é a única vez que vai acontecer. E me parece que chama atenção também a presença, e eu puxando aí para essa minha perspectiva, a presença da universidade. Então você tem o Horácio Racanello e tem o vice do PT, né, que é vinculado à universidade, é isso? O vice do PT é a advogada Isaura Gonçalves. Não. Então o Horácio Racanello, que representa, é professor universitário, então começa a ter aí uma presença da universidade
na composição dessas elites políticas. É o que mais me chama atenção, além dos políticos mais tradicionais, como Aníbal Bianchini. A senhora já entrevistou o Horácio Racanello. Eu gostaria que a senhora falasse quem foi o Horácio Racanello, qual que era a perspectiva e a visão que a senhora tem. Olha, então, como já faz algum tempo, essa imagem, professor universitário com ideias bastante progressistas, ele tinha uma presença pública bastante interessante, assim, e era daquela oposição possível naquele momento, que era o PMDB. Então ele conseguiu, digamos, dar sustentabilidade, dar sustentação ao partido naquele momento, e sempre foi uma figura assim que ficou por muito tempo na cena política. Aquela é a primeira vez que o PT concorre, porque afinal de contas ele foi fundado naquele período, né? Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho daquele surgimento do Partido dos Trabalhadores aqui em Maringá, como é que ele se deu e qual que é a importância do PT no desenvolvimento da política municipal ao longo da década de 1980 aqui para Maringá. Quando o PT, me parece que eu não estava em Maringá quando o PT surgiu, e como eu comentei anteriormente com você, eu fui filiada ao PT desde o seu surgimento. Hoje eu não sou mais, mas no seu surgimento, em 81, 82, eu comentei até que minha ficha foi abonada pelo Lula e pelo Jacob Ittar, que se tornou prefeito da cidade de Campinas, e eu tinha uma leitura desse partido assim, muito própria daquela minha vivência, baseado nos movimentos sociais, nas periferias, de ter núcleos do partido nas periferias, no caso de Campinas e também de São Paulo, e muito construído a partir dos movimentos sociais. O PT aqui de Maringá, que eu tomei conhecimento a partir de 87, ele era calcado, baseado numa juventude vinculada à Igreja Católica, a juventude católica, então esses laços de amizade muito antigos foi dando um determinado perfil ao partido que então eu acho que até dificulta, né? Porque se você não tem um lastro que é de periferia, de embates, de lutas, o partido tem mais dificuldade de se estruturar. Então o partido realmente ele começou muito tímido, né? A senhora chegou a estudar quais eram as principais pautas que se deram nos debates das eleições de 1982? Não, porque o foco da minha pesquisa foi a 88. Entendi. Bem, falando sobre a gestão do Said Ferreira. O Said Ferreira também foi um personagem que se preparou para assumir a gestão pública, já havia concorrido em outras oportunidades, era um médico, um empresário de referência na cidade. Eu gostaria que a senhora destacasse, que a senhora viveu o finalzinho da gestão dele, afinal de contas, o que a senhora enxergava sobre o Said e quais foram, ou qual foi o projeto mais significativo dele naquela primeira gestão? Olha, o que me marcou foi o conflito que ele estabeleceu com a Câmara de Vereadores, né? Porque ele não tinha maioria, ele entrou num embate muito acirrado com a Câmara de Vereadores, e governar sem ter maioria em Câmara de Vereadores, a gente sabe que não é uma boa saída. Então, o que mais me marcou realmente foi isso, e governar com ele. Então ele procurou outro lastro, ele procurou o lastro das associações de moradores e essas intervenções nos bairros. Aí o principal projeto dele eu não tenho aqui de memória, se você puder ajudar, enfim. Como é que se deu o fechamento, o encerramento da gestão do Said? E quais eram as perspectivas da cidade naquele momento ali, em 88, mas
já entrando na década de 1990, a gente vivia reflexos negativos dos planos econômicos frustrados. Maringá, no início dos anos 90, vai ter uma retração econômica gigantesca. Mas qual que era a perspectiva naquele finalzinho dos anos 80 para a cidade? O que a população esperava? Qual que é a leitura que a senhora faz? Então, os anos 80, desde 84, 85, você tem uma crise econômica absurda, né? Inflação galopante, planos econômicos, e aí, ao mesmo tempo, no campo da política, você tem uma Assembleia Nacional Constituinte em que o PMDB ganhou de lavada nas eleições de 86, aí com o Sarney. Então o Said estava no outro partido, ele não estava no PMDB. Então, nós temos uma Constituição aprovada em 88, então há uma efervescência de todas as ordens, tanto no campo da economia, porque as pessoas estavam passando por imensas dificuldades, desemprego, gatilho salarial, gatilho de aluguel, inflação que você tinha que ficar correndo ao supermercado para comprar o produto, porque ele tinha um preço de manhã, outro preço à tarde. O que marcou o símbolo foi aquela maquininha, né, de remarcar preço, que o povo mais jovem também não tem conhecimento desse momento aí. E então o partido que estava ganhando muito espaço e ganhou no cenário político nacional foi o PMDB. Então isso impactou nos arranjos políticos pré-eleição municipal de 88. O Said desejava fazer o seu sucessor e não foi exitoso. E assim, para a gente já ir fechando, né? Como é que a senhora avalia a cidade de Maringá no final dos anos 1980? Aí a senhora já estava aqui. Já estava aqui. Como a senhora avalia? Então, olha, eu considerar a cidade ainda era bastante interiorana, provinciana, e a minha vivência ocorreu via a universidade, que considero que causou um impacto muito positivo em acelerar transformações de concepção, também de investimento, enfim, na política, né? A universidade tem, a Maringá seria outra cidade se não tivesse a universidade. E ela conseguiu se colocar melhor, né? Trazendo pessoas de fora. Então essa coisa interiorana foi ganhando uma outra dimensão já a partir do final dos anos 80. E a gente vê essa diversidade em termos da eleição de 88, que foi uma eleição, não sei se dá para dizer atípica, mas enfim, as principais forças não conseguiram levar. Então você tem de novo aquela pluralidade indicada lá desde o começo. Legal. A senhora gostaria de fazer mais algum apontamento que talvez a gente não explorou, que a senhora gostaria de destacar? Não sei se vocês vão explorar essa eleição de 88, que foi dada a vitória. Vai terminar na questão do Said. No Said. Tá certo. Então eu acho que um pouco é isso. Ele não conseguiu dar sequência, mais uma vez, né? A gente tem novos rumos. E afinal de contas o que a gente identifica é que sempre tem dois grupos disputando o poder na cidade de Maringá, né? Lá na década de 1950 a Companhia e outras lideranças que começam a surgir. Depois a gente tem João Paulino e Haroldo Leão Pérez. E aí nos anos 80, e a senhora disse uma coisa bastante importante, se desenham mais duas figuras que embaixo. Said e Ricardo Barros. Uhum. O Ricardo é incrível porque ele participa da gestão do Said na Urbamar. Depois Isso. ele concorre. Né? Isso. Como é que a senhora faz essa leitura? O Ricardo estava ali dentro e de repente ele concorre. Enfim, qual é a leitura que é feita?
É porque o Ricardo, ele tem esse lastro familiar, né? O pai dele foi prefeito, você tem essa figura da mãe também, que criou os filhos, me parece, para ficar na cena pública. Então, os primeiros passos do Ricardo, ele está presente aí na Urbamar, mas logo ele vai para esse campo novo que vai começar a produzir políticos, que é o campo das comunicações, né? A primeira investida do Ricardo são as comunicações. Então, mas me parece que esse passado dele aí já alavanca para a política. Legal, professor, é isso. Espero que tenha ajudado. Isso, com certeza.